Salve, salve navegantes! Bom dia, boa tarde, boa noite. Mais uma vez aqui no vídeo. Fiquei um tempinho sem gravar, mas estamos aqui com algumas aquisições aqui que eu fiz recentemente. Não recentemente, mas estou fazendo agora aqui esse unboxing de dois tipos de modalidade de compra que eu geralmente não faço, que é revistas, né, de assinatura de revistas. E uma que eu fiz, na verdade, através de um disco que eu gosto muito desse disco, né? Eu conheci esse disco há 20 anos, embora o artista tenha lançado esse disco há 30 anos. E quando eu vi, eu falei, não, isso aí eu vou, não vou contar a conversa. E um outro que eu também fiz uma aquisição, tem mais ou menos 2 meses, e eu já tinha visto esse disco antes, mas aí ele esgotou, né? Porque foi uma reedição uma banda de reggae que regravou esse disco em vinil para comemorar, certo? Porém com outro nome, né? Então, mas sem mais delongas, vamos à abertura aqui dos pacotes. Então, pela ordem, o primeiro trabalho disso que eu comprei, né, inclusive da revista, como vocês podem ver, da Noise Records. Vamos saber aqui do que se trata, né? Esse artista aí muito na verdade conhecido. Trata-se do Lenine Marco Suzano, o aclamado disco Olho de Peixe. Esse disco aqui, curioso que tudo que eu conhecia sobre Lenine, na verdade, foi naquela época lá, que foi até a música de novela, e eu tinha uma visão equivocada do Lenine, e achava, não gosto do Lenine e tal, e aí me apresentaram uma fita com esse trabalho dele, com o Marco Suzano, Olho de Peixe, e assim, eu fiquei assim, fissurado no disco, até porque na época eu era invocado com percussão, e eu pirei naquela percussão, não sabia quem era Marco Suzano, né? Assim, embora alguns trabalhos dele eu tinha ouvido, mas não sabia que era ele, né? Que assim, um amigo percussionista até comentou comigo que Suzano, juntamente com o Naná Vasconcelos, foram assim os caras que trouxeram a percussão da cozinha para a sala, ou seja, deram um protagonismo à percussão, né? Não, por exemplo, o pandeiro, tem aquela visão do pandeiro ser somente para o samba, não. O Suzano, ele trabalha com rock, com reggae, enfim, não é à toa que o Cidade Negra, ele gravou com o Cidade Negra, o Ras Bernardo, quando fez o trabalho solo, ele gravou com o Ras Bernardo, né? E o Gil também, naquele trabalho do acústico, né? Ele faz uma participação lá, no acústico do Cidade Negra também ele participa. Então aqui nesse trabalho fica muito evidente, né, a percussão dele, certo? E esse trabalho aqui do Lenine, muito legal esse encarte, né? E esse trabalho do Suzano com o Lenine, o próprio Lenine fala, né, na propaganda da revista, que eles fizeram, na verdade, assim, uma espécie de troca, né? O Lenine, no violão dele, acústico, ele é um violão percussivo, enquanto o pandeiro do Suzano é um pandeiro harmônico, rítmico, até porque o Suzano ele fez assim uma espécie ele desafinou, vamos dizer assim, o pandeiro, folgou, né, o pandeiro de couro, para poder ele, através das suas técnicas, não é, desenvolver sua música. E aquele tipo de artista que você, quando você ouve, você, ó, esse cara é Suzano, né? Então, assim, muito bom mesmo esse trabalho, né? Inclusive, esse disco aqui, na época, é de 93, ele só foi lançado em CD, que inclusive é até muito raro, né? Este CD. Caiu aqui a revistinha, né? Vem a revistinha também da revista Noise. Eu lembro que quando, eu até vi no Facebook, quando eu vi a propaganda aqui, eu me identifiquei logo. Opa, procurei saber, fiz assinatura e vacilei porque no mês anterior eu fiquei assim, receoso. Foi o mês que saiu o disco Nightingale do Gil. E aí, infelizmente, o lado assim ruim, negativo, né? Dessas revistas de assinatura que
você às vezes vem de surpresa, você não sabe qual é o artista que será lançado, né? Nem todo artista você gosta. Mas agora partindo para o pacote aqui da U-Music, né? É no caso, a Universal, Universal, como muitos chamam. Também do mesmo modo, faz um tempo eu tinha visto assim, se não me engano foi na Amazon. Quando eu vi esse disco aqui, eu falei, poxa, eu tenho que ter esse disco. Mas o preço, infelizmente, muito caro e duplo. Aí esgotou. Aí depois, como sempre, observando aí aqueles vendedores que super inflacionam, né, os preços, eles compram para revender. Eu cheguei a ver esse disco de R$ 1.000, né? E a mesa balançou aqui um pouquinho. Deixa eu segurar aqui para não... Então o que acontece? Aí eu esperei, tá tranquilo. Esperei o tempo passar. Quando foi agora, no finalzinho de junho, eu tô vendo lá, não é? De novo. Falei, olha, rapaz, vou tentar. E o curioso é que nos grupos de colecionadores que eu participo, muita gente falando, né, da demora da Universal e tal. E eu pensei, rapaz, eu vou, vale a pena esperar, eu vou tentar, né? E assim, para mim, para a espera, não deixou nada a desejar, assim, de lojas internacionais, né? Como a própria Juno ou a iMusic. Mas assim, dentro do que eu esperava, foi até rápido, né? Então, também sem mais delongas, vou aqui apresentar o disco que eu comprei, não é? Que é uma banda assim que eu considero muito assim, do final dos anos 90, a banda de reggae, que também vai Nat Roots, né? Ou na época que eu curtia, né? Que eu comecei a curtir, Nativos, né? É assim, aquela banda que inclusive veio até quebrar aquela ideia assim de Brasília só faz rock e tal, a capital do rock dos anos 80 por conta do Paralamas, no caso Legião, Capital Inicial, Plebe Rude, enfim. E o Nativroots, o Nativo na época, veio para quebrar aí como é que eu posso dizer, esse estigma aí, né? E também, na minha opinião, retomar o reggae nacional, no caso, eixo Rio-São Paulo, enfim, no cenário nacional, né? Retomar assim a cena, né? Lógico, no Nordeste o reggae é muito forte, no Maranhão, Bahia, né? No caso do Edson Gomes, a Tribo de Jah e tantas outras bandas, né? Mas assim, no cenário nacional, quando surgiu Nativos, principalmente com aquela banda lá, a banda com o hit, né? Presente de um Beija-Flor, que inclusive naquela época, hoje em dia mudou muito, né? A questão musical, mas naquela época, sucesso de verão era, como falavam, né? Sucesso de verão, durava um verão. Mas no caso do Nativroots, naquela época com o nome Nativos, o presente de um Beija-Flor durou, acredito que uns 3 verões, porque o sucesso começou mesmo em 97, né, com o lançamento do CD, e nos outros verões continuava também, no caso, o sucesso com esse hit, né, o presente de um Beija-Flor. E não é à toa que a banda, no caso em 99, teve um problema lá com o nome, que não, eles já tinham uma banda com esse nome Nativos, então para eles não entrarem com questões, né, assim de ordem na justiça, então eles mudaram o nome, tanto que o segundo disco chamou Povo Brasileiro, né, que é o título da música, e aí sim passou a se chamar Natroots, não é? E interessante que assim, alguns discos, né, ainda é possível você encontrar no Mercado Livre com o nome ainda, a primeira formação, melhor, com o primeiro nome, o Nativos, né? E depois vieram os discos, né, com as novas edições, né, ou reprensagens, com o nome Natroots. Né? Inclusive até
uma homenagem também ao próprio Bob Marley com aquela música Roots. Eu me lembro que quando o Nat Roots veio aqui na cidade, fazendo a turnê do disco Verbalize, eles encerravam os shows, né, com a música Roots do Bob Marley, que na época era inédita através daquele disco de coletânea Rebel Music. Então temos aqui a mídia, né, preta, o selo com o nome aqui Nat Roots, né? Inclusive até fazendo assim uma recriação, né, do CD. Inclusive eu tenho um CD, porque agora no momento eu não tenho um excelente tocador de CD. Eu tenho um CD, mas que eu também comprei faz um tempo. Eu comprei no Mercado Livre um CD com o nome, que mais? A outra mídia, o nome Nativos, com todo aquele problema lá que, como eu citei aí, a outra banda que inclusive eu não conheço a outra banda, né, que assim implicou com o sucesso do pessoal de Brasília, e aí determinaram que não poderia mais usar o nome Nativos, né? Assim, eu sinceramente não conheço. Se alguém aí souber, coloca aí nos comentários, né? Até porque hoje em dia tem internet aí, você pode pesquisar, inclusive eu até reconheço que foi falta mesmo assim de... foi preguiça minha mesmo não ter ido pesquisar, não é? Deixa eu ver aqui a capa Gatefold, né? Com os integrantes da banda. Na verdade recria, né, recria o CD, não é? Recria o CD. Aqui tem um encarte com as letras das músicas, né? O lado 1 do LP, o lado 1 do LP1, né? O grande sucesso Liberdade para Dentro da Cabeça, o Casulo. Aqui a número 3, que na verdade foi, acredito que a música assim que levou a banda assim mesmo pro mainstream, vamos dizer, né? Um fato assim interessante é que no caso a Nativos, né, assinou com a EMI naquela época. Pense aí, uma banda de reggae, não é? Lembrando também que o Edson Gomes, ele já era um artista da EMI e assinou com essa gravadora, né, assim considerado o rei do reggae no Brasil. E o Nat Roots, como eu disse, no final dos anos 90, assinou com essa gravadora, até porque, inclusive, um detalhe interessante, era uma banda independente. Então, naquela época, assim, pô, banda independente era algo assim, fazer sucesso, né? E, inclusive, assinou com essa gravadora com esse status ainda de banda independente. É tanto que no segundo trabalho, O Povo Brasileiro, eles tiveram, assim, como é que eu posso dizer, o privilégio de ter o Liminha como produtor, não é? Vou rapidinho aqui pegar aqui os discos, os CDs que eu tenho. Aqui o Nativos, como eu já mostrei aqui a diferença, não é? Nat Roots, Nativos. Eu nem abri, inclusive nem abri. Como eu falei, não estou com um gravador assim excelente. E aqui o segundo disco, até como esse aqui eu comprei inclusive no Mercado Livre. O Povo Brasileiro, porque eles não poderiam colocar o nome Nativos, não tinha um nome definido. Então após o terceiro disco, não é, já veio Nat Roots. E depois nas outras prensagens, os trabalhos da banda vieram assinados como Nat Roots. Então fica aqui esse meu registro. E agora é só botar para girar e curtir o som. Então, Diablus e até a próxima.